queremos ver Jesus. João 12, 21. 22. Pregando Cristo na verdade presente. Certo dia, um pastor reconhecido por seu espírito analítico e sua capacidade argumentativa encontrou, para sua surpresa, estas palavras escritas em um cartão sobre o púlpito. Senhor, queremos ver Jesus. João 12, 21. Imediatamente ele reconheceu que isso era uma discreta censura à sua maneira abstrata de filosofar e às suas apresentações doutrinárias frias e destituídas de Cristo. Isso o levou a cair de joelhos, arrependido, pois reconheceu que estava deixando de alimentar o rebanho. Voltou-se para Deus em busca de orientação e auxílio, a fim de mudar essa característica. O Senhor ouviu suas súplicas e o abençoou com novo poder ao começar a pregar Cristo e este crucificado. A congregação rapidamente notou a diferença, mesmo não se manifestando verbalmente. Certa manhã, ao dirigir-se para pregar, o pastor viu novamente um papel sobre o púlpito, dessa vez, e para sua alegria estava escrito: Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. João 20, 20. Feliz é a congregação da qual se pode dizer: não viram mais ninguém a não ser Jesus. Mateus 17, 8. Mas como podemos tornar a cruz o centro de nosso sermão, quando pela própria natureza das coisas somos chamados a desdobrar as grandes profecias que se relacionam com a vinda do nosso Senhor? Em geral, as igrejas cristãs não ensinam a primeira vinda dele. Nossa ênfase não deve ser dada principalmente à sua segunda vinda? Um jovem evangelista enviou essas e outras perguntas honestas. Elas merecem boa resposta. Certamente devemos destacar o segundo advento. A vinda do Senhor está próxima. As profecias que indicam o tempo em que vivemos são dadas por Deus para que possamos ajudar as pessoas a reconhecer que o próximo grande evento será o estabelecimento de seu reino eterno. Ao desvendarmos o grande panorama dos séculos, devemos ter a certeza de que conservamos a cruz como ponto central de nosso pensamento. Não poderia haver a segunda vinda sem a primeira. Esta possibilita a segunda, a qual torna eficaz a primeira. Ele vem com a primeira vez. Ele vem com o poder e grande glória para consumar o que aconteceu no Calvário. Da primeira vez, ele veio para comprar seu povo. Da segunda, virá para reivindicar a posse dele. Ainda que tenhamos sido chamados a proclamar o segundo advento, nunca devemos nos esquecer de que Cristo e sua justiça são aspectos centrais de nossa fé. As profecias nos foram dadas para que pudéssemos conhecer a maneira e o tempo de sua vinda. Contudo, mais importante do que o tempo e mais decisivo do que a maneira é terrível. Contudo, mais importante do que o tempo e mais decisivo do que a maneira é nosso preparo pessoal. Conhecimento teológico não basta. Naquele terrível dia, alguns lamentarão amargamente, declarando: passou a colheita, acabou o verão e nós não estamos salvos. Jeremias 8:20. Outros até apelarão da sentença, dizendo: não profetizamos em seu nome? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Mas o Senhor lhes dirá: eu nunca conheci vocês. Mateus 7, 22, 23. A obra dos que proclamam a mensagem da hora do juízo é preparar um povo para se encontrar com o Senhor. A pregação não deve ser somente informar, deve transformar. Somente a pregação da cruz pode fazer isso. Objetivo duplo da profecia. Deve haver duplo objetivo na pregação das profecias. Enquanto revela o futuro, deve também revelar o Salvador. Quando Pedro falou acerca da segura palavra da profecia, disse: vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. 2 Pedro 1,19. Essa manhã raiará, e as sombras da longa noite terrena desaparecerão com o esplendor do dia eterno. O apóstolo mencionou mais alguma coisa no mesmo verso. Declarou que a estrela da alva deve raiar em nosso coração. É algo de que não nos devemos descuidar,
pois, a menos que o novo dia tenha raiado no coração de nossos ouvintes, a vinda do Salvador não será o clarear de um dia eterno de alegria, mas a aproximação de uma noite eterna de tristezas. Os pregadores das profecias devem saber por experiência que a estrela da alva, o sol da justiça, já raiou em seu próprio coração. A profecia é importante, mas sua função é a do andaime para o edifício. Seja qual for o aspecto do assunto apresentado, elevem a Jesus como centro de toda a esperança. Cristo nas profecias de Daniel. Alguns pensamentos da profecia de Daniel 2 podem me habilitar a esclarecer esse ponto. Essa talvez seja a mais simples de todas as profecias do tempo. Nós a conhecemos bem: o sonho do rei, sua ordem definida, o fracasso dos sábios, o cruel decreto real, o pedido de tempo feito por Daniel, a revelação de Deus em resposta à oração, o jovem mensageiro diante do rei, a revelação do propósito divino, a descrição da ascensão e queda dos impérios, a ruína final dos reinos deste mundo e o estabelecimento do reino eterno de paz. Esse foi realmente um sonho impressionante. Por meio dele, Deus apelou ao mundo pagão. Nele revelou a natureza efêmera dos impérios terrenos e como dariam lugar ao estabelecimento de um reino eterno. Cada aspecto da história é cativante, mas a chave de toda a profecia é a declaração de Daniel ao rei. Há um Deus no céu que revela os mistérios. Daniel 2:28. A palavra revela, de uma forma ou de outra, é usada 7 vezes nesse capítulo. Pode ser chamada de palavra-chave. Deus estava revelando o futuro, mas seu propósito era se revelar ao rei. Essa revelação se destaca em toda a história, e Daniel teve êxito em incuti-la no coração do rei. Isso impressionou Nabucodonosor de tal maneira que no fim da interpretação de Daniel ele disse: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios. Daniel 2:47. A profecia revela o futuro, mas seu grande objetivo é revelar Deus. Como ensinadores da palavra profética, devemos ter o cuidado de pôr a ênfase no seu devido lugar. O agente humano deve ser conservado fora de vista. Leiam o livro de Daniel. Vejam como Deus atuou para abater o orgulho dos homens e lançar por terra a glória humana. Lançar por terra a glória humana e levar as pessoas a glorificar o Deus vivo é o objetivo de todo estudo da Bíblia. Cada um deles traz consigo o claro reconhecimento de que a mensagem central das Escrituras é a justiça pela fé. Essa verdade deve se tornar central no estudo do livro de Daniel. O sonho foi dado a Nabucodonosor não somente para que ele pudesse conhecer o futuro, mas para que viesse a conhecer o Senhor, o único que conhece os segredos do coração humano e constantemente busca revelar o segredo do seu próprio coração, o Evangelho da Salvação. Justiça pela fé. Cristo e sua cruz devem se tornar tão fundamentais em toda a nossa pregação e ensino que o mundo e a igreja saibam que nós cremos em Cristo, sua divindade, sua preexistência e seu sacrifício expiatório. A igreja que aguarda a volta do Senhor será uma igreja santificada, não lhe faltando nenhum dom. E santificação significa maturidade espiritual, a perfeição bíblica. Erguer essas elevadas normas não é suficiente, porque tornar-se perfeito requer mais do que sinceridade e boas resoluções. Os seres humanos se tornam maduros em Cristo por meio da justificação e santificação. Compreendê-las ao apresentar a profecia é de vital importância para o crescimento cristão. Há muitos anos recebemos esta mensagem. Nossas igrejas estão perecendo por falta de ensino sobre o assunto da justiça pela fé em Cristo e verdades semelhantes. Não é por falta de melhores métodos do trabalho, nem por falta de edifícios próprios, nem mesmo por falta de recursos financeiros que estão morrendo, mas por falta de compreensão desse assunto fundamental. É por isso que nossas igrejas estão morrendo. Esses princípios podem ser apresentados ao pregarmos as grandes profecias da palavra de Deus. Que é justiça pela fé? Muitas pessoas têm uma compreensão superficial a respeito do que significa a justiça pela fé. Somos justificados pela fé no que Cristo fez, algo em que nós não temos parte. É uma justiça
que vem de Deus, que procede inteiramente de seu amorável coração, algo que é acreditado como uma dádiva que permite nos tornar membros da família de Deus. Nada que o ser humano jamais tenha feito ou venha a fazer pode ser a base de nossa aceitação. Isso é compreendido até mesmo pelos fiéis do Antigo Testamento, pois Paulo mencionou o rei Davi como sendo um dos que declaram ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Romanos 4:6. Nunca houve um tempo em que as obras ou fazer o que é direito se tornasse a base da aceitação do ser humano por Deus. A salvação é algo em que o ser humano absolutamente não tem parte. É precioso o pensamento de que a justiça de Cristo nos é imputada, não por algum mérito de nossa parte, mas como um dom gratuito de Deus. O inimigo de Deus e do homem não quer que essa verdade seja claramente apresentada, pois sabe que se o povo aceitar plenamente, está despedaçado o seu poder. Devido à falta de compreensão dessa verdade, muitos hoje, como nos dias de Paulo, correm o perigo de cair na heresia dos Gálatas. Tendo recebido de Deus o dom da justiça como base da justificação, pensam que podem ser santificados por seus próprios atos de justiça. O apóstolo poderia dizer a esses: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Gálatas 3:3. Nem a santificação, nem a justificação vêm pelas obras. Sua justiça imputada nos possibilita ser justificados. A comunicação de sua justiça provê para nós poder para sermos santificados. Ambas são dons da justiça em Cristo, pois Jesus se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. E então o apóstolo acrescentou: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1:30-31. Nossa glória não deve estar em nós mesmos nem em nossas realizações, mas no Senhor. A proclamação da mensagem de Deus requer que revelemos maravilhosas profecias e apresentemos grandes verdades. Contudo, isso pode ser feito de maneira fria e automática, sem que Jesus seja elevado diante do povo. Pregar realmente a Cristo exige de nós que façamos mais do que simplesmente mencionar seu nome ocasionalmente em alguns momentos do discurso. Pregar um sermão ético, explicar uma profecia ou fazer um exame filosófico. E antes de concluir, sugerir aos ouvintes que entreguem o coração ao Senhor não é pregar Cristo. Também não é suficiente lançar um quadro do Salvador na tela no fim de um discurso profético ou doutrinário. Ao ser pregadas as profecias, as pessoas devem ser levadas a contemplar o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu vou reler aqui outro parágrafo que eu gostei muito. Contudo, isso pode ser feito de maneira fria e automática, sem que Jesus seja levado diante do povo. Pregar realmente a Cristo exige de nós que façamos mais do que simplesmente mencionar seu nome ocasionalmente em algum momento do discurso. Pregar um sermão ético, explicar uma profecia ou fazer um exame filosófico e, antes de concluir, sugerir aos ouvintes que entreguem o coração ao Senhor, não é pregar Cristo. O Evangelho na lei. Há grandes revelações da verdade para o povo de Deus, mas elas devem ser reunidas e redimidas de sua companhia com o erro. Há grandes revelações da verdade para o povo de Deus, mas elas devem ser reunidas e redimidas de sua companhia com o erro, pois, ao serem colocadas fora do lugar apropriado em associação com o erro, o autor da verdade tem sido desonrado. As preciosas gemas da justiça de Cristo e verdades de origem divina devem ser cuidadosamente examinadas e colocadas no seu devido lugar. Satanás tem ocultado algumas delas durante séculos. Outras têm sido mal interpretadas, mal aplicadas e desligadas do Senhor da glória. Quando a verdade é desligada do seu autor, perde o seu poder. E isso é o que ocorre com frequência. Mesmo verdades tão belas como a do sábado podem ser separadas do Senhor da glória e apresentadas em uma moldura de simples argumento. Tornar até mesmo os 10 mandamentos a razão básica da observância do sétimo dia, o sábado, é cair no perigo de separar essa grande verdade do seu autor. O Senhor, ao criar todas as coisas, deu o sábado ao mundo,
e este deveria ser um dia de descanso. Se as pessoas sempre tivessem observado o verdadeiro dia de descanso, este mundo teria sido muito diferente. O sábado é o sinal do poder criador de Deus. Torna-se o sinal de santificação. Corretamente entendido, o sábado é muito maior que apenas um dia para não trabalhar e ir à igreja. Trata-se de uma experiência. Quando, porém, está separado do Senhor da glória, torna-se mero argumento e, às vezes, acentua controvérsias. Quando isso acontece, ele perde seu real apelo. Se não houvesse 10 mandamentos, se Deus nunca os tivesse dado a Moisés, ainda haveria o sábado. Contudo, agora ele simboliza o descanso em que entra o Filho recriado de Deus pelo sangue de Jesus. Contudo, agora ele simboliza o descanso em que entra o Filho recriado de Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Como tal, ele é um sinal genuíno de liberdade, lealdade e amor. Aquele que aceita o sábado como sinal do poder criador de Deus, coloca-se sob a eterna aliança divina. Está ligado ao seu Senhor pela áurea cadeia da obediência, cada elo da qual é uma promessa enquanto seguir o Cordeiro para onde quer que vá. Deus tomou o coração do tempo, Deus tomou a criação do tempo e a fez um ícone da eternidade. Quando ele fez a terra rolar no espaço e a enviou girando sobre seu eixo, constituiu isso, e dia e noite. Então, tomando um punhado de dias, fez a semana. Do 7º dia, ele fez o sábado para que fosse seu símbolo distintivo, o sinal de seu poder criador. Assim como a ceia do Senhor serve para memorial de seu sacrifício vicário, também o dia do Senhor serve de memorial de sua grande criação. Aquele que morreu para que nós pudéssemos viver, fez todas as coisas. Isaías disse, porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Isaías 3:22. Aquele que nos criou é aquele cuja mão, em anos posteriores, escreveu sua lei em tábuas de pedra. Ele foi que nos criou, foi ele que nos criou, foi ele que nos salvou de nossos pecados. Agora ele ministra à direita de Deus como o Rei da Justiça e da Paz. É ele que, como advogado e juiz do ser humano, pronunciará a sentença sobre cada pessoa ao dizer: continue o injusto a fazer injustiça. O justo continue na prática da justiça. Acrescenta ainda estas palavras: e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22:11-12. Aos pregadores atuais foi dada a solene responsabilidade de limpar o caminho para os pés dos peregrinos, procurando um rumo seguro em meio à multidão de pensamentos confusos destes tempos. Os que têm mente espiritual estão sendo retirados do reino das trevas e do erro, e pela luz daquele que é a luz, devem ser guiados pelo caminho profético de Deus para o reino da paz.